Olá, oitavano. Bom dia a Bom todas dia. e todos. Bom dia, professor. Bom dia, Júlia. Bom dia, professor. Olá, bom dia, Aline. Bom dia a todas e todos. Espero que todo mundo esteja bem. Oi, professor, bom dia. Olá, Larissa. Tenham passado bem aí de ontem para hoje. Estamos voltando aí para mais uma aula, a última da semana. Ah, não, vocês têm aula amanhã, né? Aula gravada, bem feito. Tô brincando. E aí, a nossa penúltima aula, então, da semana. E como proposta, como eu havia falado com vocês, nós vamos fazer uma revisãozinha para a prova aqui e tal. Falar algumas coisas aí sobre os capítulos anteriores da avaliação. E acho que é isso, né? A prova está muito fácil, viu? Não é por nada, não. Eu estou me superando cada vez mais em elaborar a prova porque está ficando muito fácil. Eu não consigo fazer prova difícil, eu não sei porquê. Na hora que eu estou fazendo a prova, me dá uma coisa, eu falo, eu vou fazer esse negócio fácil aqui. E aí sai essas molezas aqui, esse mamão com açúcar. Hoje eu vou dar muita aula aqui olhando para o lado aqui, né? Porque eu estou com outro computador aqui. E aí eu vou dando aula falando aqui sobre a prova, que eu vou olhando algumas coisas dela aqui e fazendo alguns comentários, né? Eu abri no outro computador ali porque vocês conhecem, claro, o tamanho da minha lerdeza, né? E aí, se eu fosse fazer essa revisão com a prova aberta, que nesse computador aqui, que eu estou dando aula para vocês, provavelmente eu iria abrir a prova aqui na hora da aula e esquecer, deixar ela aberta. Eu sou assim, eu estava dando uma aula, aí eu não reparei que eu estava compartilhando uma tela do meu WhatsApp, para vocês terem uma ideia. O WhatsApp web estava aberto aí e eu estava compartilhando uma tela do Google e eu nem tinha visto. E tô dando aula. E, imagina, ainda bem que não tinha nada lá, né? Ainda bem que eu não estava falando mal de ninguém, né? Já pensou? Estava lá, ó, nossa, eu descendo a lenha falando de um aluno, de alguém assim, já pensou, hein? Professor, posso o gabarito da prova e eu digo se eu esperava ou não? Oi? Que, Aline? Posso o gabarito da prova e eu digo se eu esperava ou não? Né? Vocês nem iam reclamar, né? Se por acaso o professor errasse e colocasse o gabarito da prova aí, né, na tela, vocês nem iam preocupar aí, né? Coitado, né? Todo mundo erra, né? Vocês nem iam se preocupar tanto assim. Que eu conheço. Bom, deixa eu ver o que mais eu preciso falar aqui com vocês. Ai, hoje eu tô cansado. Professor, uma pergunta. Pode. O trabalho seu de história tem previsão para poder lançar a nota? Eu vou ver se eu lanço hoje, já tá tudo corrigido já. Ah, tá. Você sabe como eu fui? Hã? Eu não Eu lembro. fui bem? Não lembro, Aline. Eu corri muitos trabalhos ao mesmo tempo, né? E esse trabalho foi em parceria com o professor David, né? Mas os trabalhos ficaram muito bons essa turma aqui, eu gostei. Teve gente que não entregou necessariamente a proposta que eu havia, eu e o professor David, né, havíamos solicitado, mas no geral ficou muito bom os trabalhos, eu gostei. Que é isso, Giovanni? Erro na prova de matemática, logo da minha amiga Lorena. Na prova não, né? Na diagnóstica. Depois vocês avisam, dá um jeito de avisar ela. Então, tá bom, Aline? Então, no geral, todo mundo saiu bem. Vocês estão me escutando, né?
Não, professor. Eles estão muito felizes aqui. Vocês estão, eu tô falando todo mundo. É mesmo. Né? Você tá falando, ninguém Vou fala. deixar o microfone ligado, professor, já que você não tá sentindo falta dessa turma que não aparece. Oi, professor, tudo bem? Apareça também, de verdade, não só no microfone, pode aparecer. Eu sei que vocês costumam, essa hora da manhã, ficarem igual um mulambo, né? Ficarem igual um Walking Dead. Mas não tem problema. Eu tô também, eu tô do mesmo jeito que aliás, eu tomei banho, né, antes de dar aula, porque senão eu não dou conta. Mas eu acordo e... daquele naipe. E vem da... O que você ia falar, Júlia? Desculpa, eu te interrompi. Júlia? Oi, professor. Nada não. Eu não entendo. Vocês estão falando uma coisa comigo, aí vocês falam, né? Aí eu dou uma opinião e aí eu fico esperando, né, a réplica, vamos dizer assim, ou a tréplica. Aí todo mundo fica... Eu tô com sono. Eu fiz o segundo furo, né, pra quem não sabe, e aí minha orelha ontem inflamou também, fiquei mó chateada. Mostra. Não, velho, eu furei meu segundo e terceiro furo 2 vezes e as 2 inflamou. Nossa, já tá normal, gente, já tá normal. É só porque eu tive que trocar minha argola. É só que eu tive que trocar minha argola por uma bolinha. Mostra. Hoje tá meio sei lá por que, Mariana Costa. O que tá acontecendo? Nossa, meu dia hoje vai ser cheio. Eu ainda tenho que fazer atividade, tenho que estudar para 2 provas da manhã. Vai ter que acordar cedo da manhã. Eu tenho 300 coisas para fazer. Meu também. Hoje é sexta-feira. Pois é, Sofia Santana. Petição para a Júlia mostrar a orelha dela inflamada e caindo. Quem é a favor, levante a mão ou diga eu. Eu. Oh, meu Deus. Queremos ver a orelha que tá caindo da Júlia. Ela só tava vermelha, agora tá normal. A orelha que tá caindo. Ela falou isso aqui. Minha orelha tá caindo. Eu fiz um furo e aí eu vou ficar sem uma orelha. Ela falou aqui, não foi isso? Eu contei isso. Falou. Falou, né? Eu já falei que inflamou minha orelha. É porque eu nunca vi alguém sem orelha. Meu sonho era ver alguém sem orelha, né? E tal. Oh, meu Deus, não liga pro meu cabelo, gente. Não liga pro meu cabelo aqui. Foi essa orelha. Não tá nem vendo, tá vendo? Ela não caiu. Não. Eu vou que ela tinha Tá tudo certo. Aí. Não, tá tudo certo. Você furou com pistola, Júlia? Aham. E ainda assim, essa orelha tinha mais cara de que inflamada do que essa. Mas Dói pra furar a orelha? Não, é só tipo um tique. Aí depois você começa a sentir, mas não dói, não. Não. Eu vi uma moça dizendo que não pode furar com arminha, porque a arminha meio que, tipo, com o brinco, meio que estraga a sua... Porque o brinco não fura. Aí, tipo, tem que furar com especialistas, tipo, de piercing também. Mas, enfim, eu furei acho que 4 vezes no total, porque as 2 primeiras inflamou, aí na 4ª vez também. Então, eu tô meio que sem os 2 terceiros... Eu não tenho coragem de furar. A minha prima do terceiro ano tem 4 furos aqui. E o segundo furo, quem furou, na verdade, foi a minha tia Daia. E ela pega o brinco e fura. E dói pra caramba, professor. É tipo assim, tudo... Basicamente, o furo da minha mãe também fica com ela. E ela pega o furo e fura. O segundo furo dela também inflamou. Eu já presenciei na minha frente, assim, ó. Eu tava a meio metro de distância de um assassinato de orelha, quando, né, que foi um furo de orelha, e o meu amigo falou com o outro: eu tenho vontade de furar a orelha. Aí o meu outro amigo disse: não brinca, eu fui doido para furar a orelha de alguém. Aí meu colega falou: outro, duvido que você fura minha orelha. Aí o outro falou assim: então me dá um brinco aí. Aí arrumaram um brinco na hora, passaram só um álcool aqui, e o cara começou a furar. Aí ele furou um pedaço só aqui, mas não tava saindo do outro lado aqui, sabe? Aí começou a sair um monte de sangue, e eu olhando aquele negócio assim, falei assim: gente, tá certo isso? Né? E eu falei: e agora? Não, ele falou: calma, que essa parte aqui é um pouco mais dura. Aí eu
eu fiquei assim, falei, mas peraí, velho, não tem nada duro na orelha aqui, eu não sei. Cara, aí ele furou o outro lado. Esse amigo meu Bélico. ficou com a orelha desse tamanho assim, sabe? Tá parecendo aquela orelha do Shrek. E aí, um tempão, eu acho que o negócio se inflamou, o trem deu uma maior treta. Porque, tipo assim, não higienizou, furou de qualquer jeito, né? Eu fiquei, assim, horrorizado. Eu falei, credo, cara, isso foi uma cena pra mim, assim, de assassinato. E por falar nisso, como assim, Não, Matheus isso. Kendi, que você impediu um assassinato? Isso é uma brincadeira ou é algo Ele sério? teve autocontrole, professor. E teve autocontrole? Me explica isso aí, Giovanni. Me explica aí. Essa eu já conhecia, ele já fez isso em outra aula. Ah, eu não conhecia. Pô, eu ia cair igual um pato nessa aí. Ah. Não, professor, eu quase furei um segundo furo com ela, só porque a mãe deixou. E ela fez me esperar. Porque, tipo assim, eu fiquei pedindo todos os anos, mãe, deixa eu furar o segundo furo. Ela não deixava. Aí chegou a quarentena, né? E aí ela deixou eu furar. Só que aí o meu inflamou. Aí até saiu pus ontem. E o sangue é muito estranho da orelha, parece até cera. É estranho demais. Não, às vezes você tava achando que tava saindo sangue, tava saindo era cera dessa orelha sua. Não, era sangue mesmo. Cotonete, já ouviu falar do cotonete? É um negocinho assim, ó, não sei se já, tipo assim, depois você vê, é um negocinho desse tamanho mais ou menos, e ele tem duas pontas de algodão assim. Geralmente as pessoas usam pra limpar a orelha. As pessoas usam. Eu não sei se aí onde você mora já chegou essa tecnologia. Já chegou. Tá? Mas é um negócio assim, é surpreendente, ele limpa mesmo, tá? Professor, eu passo cotonete todos os dias depois que eu lavo o cabelo. Tá tudo certo. Um dia sim, um dia não, né? Pelo menos isso. Eu tinha uma amiga, isso aqui que eu vou contar pra vocês é a mais pura verdade. Eu tinha uma amiga que ela falou que ela lavava o cabelo uma vez a cada 10 dias. Véio. Ou seja, ela lavava o cabelo 3 vezes por mês só. Que horror! O cabelo dela deve estar quando eu descobri com óleo. Quando eu descobri isso, eu parei de conversar com ela. Eu falei, credo, não vou conversar com você mais não. Que horror! Deve estar só o óleo. Deve estar só o óleo. Né? Nossa, devia estar um negócio horroroso. Né? Casca, piolho, tudo junto e misturado. Eu dei a ideia para os meus outros amigos, eu e eles juntarmos e rasparmos a cabeça dela. E ela não ia ter essa preocupação. Mas ninguém topou, não sei porquê. Ninguém ia. A gente arruma uma máquina e raspa o cabelo dela. Mas o pessoal achou que era um pouco sério demais fazer isso, né? Que ela poderia ficar um pouco chateada se a gente raspasse o cabelo dela. E aí a gente deixou pra lá, né? Não, professor, mas o problema... Meu furo ficou todo desigual, porque a moça, quando eu furei o primeiro, eu furei quando eu nasci no hospital, aí ficou todo desigual. Aí teve um que ficou aqui, aí na hora que eu usar argolinha, um fica mais pra baixo, outro fica mais pra cima. E minha orelha é gorda, ou seja... Pra baixo vai pra cima, Ju? É, mãe. Não, gente, a Júlia hoje está dando muitas pérolas aqui, né? Uma orelha gorda. Alguém sabe o que é isso? Eu não conheço, né? Mas não, professor, o problema é... Ai, gente, a história da orelha, entendeu? Ah, entendi. Nossa. Eu não sei, deve ser ciência. Vocês não têm biologia ainda? Eu vou conversar com a Joyce e vou falar com ela para dar uma aula de orelha para vocês. Já que a Júlia está trazendo muitas contribuições. E dentro dessas contribuições de orelha que a Júlia tem proporcionado aqui na nossa aula, primeiro falou que a orelha dela estava caindo. Depois falou que um lado do brinco está para cima, o outro para baixo. Eu não faço a menor ideia como que isso pode acontecer. Dela ter falado que em vez de sangue saiu cera do ouvido dela e tal. Eu falo com vocês o seguinte: baseado nessa história de orelha, quais fatores vocês conseguem me explicar que justifiquem os Estados Unidos da América ser a maior potência mundial, baseado aí na história da orelha, né? Quais os fatores a gente pode colocar aí que os Estados Unidos se tornaram a maior potência do mundo? Foi
talvez pela invenção do cotonete, que a Júlia ainda não tinha ouvido falar disso. Foi pela invenção, talvez, de brincos que eles criaram, que não precisa sair um para cima e outro para baixo, e que eles furam qualquer orelha, seja ela magra, malhada ou gorda. O que vocês acham? Quais foram os fatores que explicam os Estados Unidos ser uma potência mundial? Ter orelhas muito bem higienizadas. Agora falando sério, né, pessoal? O que vocês acham aí, pessoal, nesse aspecto, tirando essas brincadeiras iniciais, tá, Júlia? É só zoeira. Nós temos que lembrar aí que as raízes do crescimento norte-americano não estão baseados aí tão somente no cotonete ou no brinco, tá? Mas as raízes desse crescimento econômico, pode ir falando, Davi, pode colocando aí, né? Ela está fundamentado muito no desenvolvimento da hegemonia e da potência norte-americana. Fala, Davi. Eles se industrializaram muito rápido. Oi? Você quer que eu fale no chat ou no... Não, tanto pode falar aí mais rápido. É que, tipo, eles se industrializaram muito rápido, mas só que, na verdade, ele só começou a se desenvolver mais ainda quando ele entrou na Primeira Guerra. Não entrando, ele deu suprimento. Muito bem, Davi. Ele participou e ajudou também. Perfeita resposta. Nós temos que lembrar que em menos de 4 séculos, os Estados Unidos eles passaram de uma condição de colônia, igual a Sofia Santana está dizendo ali, de 13 colônias, para uma superpotência mundial. Então a gente pode explicar um pouco, né, justificar um pouco essa potência econômica dos Estados Unidos pela forma de colonização, né, uma forma de colonização através do povoamento, né? E isso acabou favorecendo o desenvolvimento de atividades que dessem prosperidade para a nação. Não era uma colônia de exploração, igual aqui no Brasil. Nem chegou um cotonete em alguns lugares ainda. Lá não. Eles inventaram isso para as pessoas, tá? Os Estados Unidos, a gente pode explicar também que eles contam o quê? Com muitos recursos naturais, isso favorece o desenvolvimento econômico, tá? São muito importantes esses recursos naturais para o desenvolvimento e o surgimento da indústria. E lembra que a indústria surgiu lá no Nordeste, né? E isso acabou desencadeando vários avanços para o país, vários avanços tecnológicos, econômicos, tá bom? O próprio surgimento da indústria, o desenvolvimento da indústria, isso acaba impulsionando a aceleração, por exemplo, comercial, né? Você vai impulsionando o mercado interno, que eles favoreceram muito o mercado interno, né? Em vez de produzir para o mundo, vamos produzir primeiro para o nosso país, e isso aquece a economia, aquece o comércio, tá? E o que for excedente nós vamos mandar para o mercado externo. E isso acabou gerando muita prosperidade econômica, tá? Para os Estados Unidos. Beleza? Fácil isso? Com isso aí você já responde algumas perguntas da prova. Olha aí, né? Daqui uns dias vocês não vão poder me chamar mais de professor, mas vão ter que chamar de mãe ou de pai, né? Porque para dar uma resposta dessa... Eu respondi questões da prova aqui explicando para vocês, tá? Tem que ser quase uma mãe para poder fazer isso. Bom, o que mais eu posso falar com vocês sobre a prova aqui? Me fala aí rapidamente uma influência dos Estados Unidos, deles serem essa potência que são observados aí no nosso dia a dia. Calma, repete a pergunta, professor. Uma influência, já que nós falamos dessa potência que os Estados Unidos né? Eu quero uma influência no nosso dia a dia aí, que a gente consegue observar no nosso dia a dia. Legal, Caio. Mas especifica dentro da cultura, o que a gente consegue ver dos Estados Unidos, está muito presente no nosso dia a dia.
Júlia tá vendo Fórmula 1. Ai, ai. Fast food, Caio, excelente. O inglês universal, Davi. Nós temos palavras hoje que nem existe mais tradução para ela aqui no Brasil. A gente já fala ela direto em inglês, né? Delivery. Deixa eu ver o que mais. Qual Delivery. O delivery, exatamente. O que é delivery? Delivery é entrega, né? Se a gente entrega. Você me coloca assim, olá, minha rede de supermercados, ela tem entrega, né? Mas era entrega só. Não. Mas era só entrega. Que coisa do século passado. A gente nem diz mais isso, né? A gente fala, não, a minha rede de supermercados, minha rede de restaurante tem delivery. A pessoa, você fala isso em alguns lugares, a pessoa não faz a menor ideia. Delivery, não sabe nem falar, né? Porque se no Brasil a gente fala máscara, a gente fala registro, a gente não vai conseguir falar delivery, né, direito. Então, as pessoas nem conseguem falar isso. E tá aí enraizado. O lockdown, por exemplo, né, o Davi, que vocês restaurantes também usado muito aí no nosso dia. Lockdown. Vai lá no interior do Maranhão e fala assim, nossa, a sua cidade está em lockdown. O cara fala, é para tirar ou é para comer isso aí? Né? Ele sabe o que é, exatamente. Os restaurantes também, McDonald's, Burger King, Bob's, Subway, enfim. Starbucks também, que a gente não vê em Belo Horizonte, mas existe. Exatamente, é igual o Caio falou, né? São as questões do fast food, né? Hoje, cara, você tá na sua mente, velho. Se eu começo a cantar aqui, todo mundo sabe dizer, né? Todo mundo sabe completar, né? Um alface, não, como é que é? Um hambúrguer, aliás, nem eu sei começar a música, como é que vocês vão completar, né? Pera aí. Eu não lembro. Queijo, molho especial, cebola. 2 hambúrguer, alface. Olha aí, 2. Aí, olha isso. Caio, sempre abrilhantando a aula aqui, né? Minha mãe sabe. Calma aí, mãe. Canta de novo. Canta pra gente. Hambúrguer, queijo, molho especial, cebola, picles, pão com gergelim. É Big Mac. Aí ainda vem uma voz no fundo. Big Mac, né? Todo mundo sabe disso. E todo mundo, pelo menos uma vez na vida, almejou comer um Big Mac. Você pode não gostar depois e ver assim, poxa, isso é uma tremenda porcaria, né? Ou então, picles, velho. Quem que come picles num sanduíche, velho? Pelo amor de Deus, o que é picles, velho? O que é picles, velho? Professor, você me respeita que eu como, viu? Hã? Picles é uma derivação do pepino. Ele é tipo assim... Piorou. O que é pepino? Alguém já como se fosse da família do pepino. Pepino, é ruim demais. Tipo assim, pepino, chuchu. Olha ali que abuso do Gabriel. O pepino, o chuchu, o pix. Tipo assim, são coisas que existem no mundo, sabe? Tipo assim, quando, sei lá, o arquiteto do mundo estava fazendo essas coisas, ele já não tinha mais ideia. Aí fez o pepino e falou, puxa vida, eu esqueci. O que vai ser o sabor desse negócio? Põe nada. E as pessoas, elas decifram aí. É que nem quando tava fazendo o abacaxi, errou. Entendeu? Falou, nossa, coloquei a casca grossa demais. Agora não tem mais jeito, já tá feito, né, o abacaxi. Então, mais ou menos isso. Pepino não tem gosto de nada. Picles não tem gosto de nada. Mas, enfim, isso... Picles é um conservado de vegetal em vinagre. Júlia, então, ele é o pepino em vinagre. Tá piorando. Conserva, mãe. Tá piorando a situação, porque... Quem, pelo amor de Deus, vai gastar tempo fazendo uma conserva? Ou seja, vai gastar tempo para arrumar uma coisa que não deveria existir. Então, primeira coisa. E aí, pessoal, isso é um fator que a gente pode explicar aí de influência. Uma outra coisa que a gente pode dizer também é uma crítica que a gente pode fazer dessa hegemonia estadunidense, né? Qual que é uma crítica que eu posso fazer ao mundo? Eu já expliquei isso para vocês. O mundo, ele é considerado um mundo multipolar, ou seja, não existe mais um foco hegemônico, né, no planeta. Antes nós tínhamos um mundo bipolar, que era os Estados Unidos e a União Soviética, e eles falam que o mundo hoje é multipolar, né? Vários países comandando a hegemonia do mundo. Mas você consegue me apresentar uma crítica
a esse termo multipolar, pensando aí, por exemplo, nessa hegemonia que os Estados Unidos têm no mundo, nos gastos militares que os Estados Unidos têm no mundo, será que o mundo vive uma era multipolar mesmo? Ou nós temos um mundo unipolar, aonde o tio Sam é que manda e desmanda? Então, uma crítica a isso, a gente tem que pensar um pouco sobre esse conceito, né? Os Estados Unidos eles dominam o mundo em praticamente todos os sentidos. Se eles não dominam economicamente, comprando uma tecnologia, por exemplo, igual o Waze. O Waze que a gente usa aí para o GPS, né, tem no nosso celular, é uma tecnologia. O Waze foi inventado por Israel, não sei se você sabe disso, olha só, né, Israel que inventou o Waze. E aí as empresas norte-americanas fizeram, olha que excelente ideia, vamos comprar. E eles compraram, agora é dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não se impõe economicamente, com poder de compra, ele pode se impor também militarmente, igual eu falei com vocês sobre a guerra do Iraque. Lembra? Os Estados Unidos falou assim, o Iraque tá cheio de petróleo, né? Vou jogar umas bombas lá e vou pegar esse petróleo. Não falou com essas palavras, né? Porque eu estou falando de uma maneira muito simplória. Então, o termo multipolar, às vezes, ele não pode ser totalmente explicado por causa da extraordinária vantagem, principalmente militar, que os Estados Unidos têm. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos seguindo. Deixa eu ver aqui. Até falei desse negócio do Iraque, né, para vocês. Vocês lembram quais foram as principais motivações que justificaram a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003? Vocês lembram dessa aula? A queda das Torres Gêmeas. Isso. Nós tivemos a questão das Torres Gêmeas, né, dos atentados, e aí os Estados Unidos colocou o Iraque junto com a Coreia do Norte e o Irã como o chamado eixo do mal. Mas aí, lembre-se que os Estados Unidos começou a acusar, muito bem, Davi, começou a acusar o Iraque de estar armazenando armas de destruição em massa. Lembra disso? Falou, o presidente da época, o George W. Bush, falou, o Saddam Hussein, que era o líder iraquiano, você está guardando armas de destruição em massa aí. Aí o Saddam Hussein respondia, compadre, não estou guardando. Aí o George W. Bush falava, fera, você está guardando sim. E eu vou dar uma chegada aí no seu país. E aí o Saddam Hussein pegou e falou assim, olha, pode mandar o pessoal da ONU aqui, os agentes da Organização das Nações Unidas, para poder fiscalizar o meu país e ver se eu estou produzindo armas aqui de destruição em massa, né? São armas químicas, né? E tal. E aí eu até recomendei o filme para vocês, né? O filme Green Zone, Zona Verde, com Matt Damon, que mostra ele sendo um agente desse da ONU, indo no Iraque fiscalizar se tinha armas de destruição em massa. E também tem um filme no Netflix chamado Sérgio, né, com o Wagner Moura, o Capitão Nascimento, né, mas ele não fazendo o Capitão Nascimento, obviamente, que ele foi lá para o Iraque, ele era um diplomata brasileiro, o cara top dos tops, como eles dizem, o top das galáxias, né, mas ele morreu lá no Iraque. Depois vocês assistem esse filme, vocês vão entender. E aí a ONU foi lá e viu que o Iraque não tinha nenhuma arma de destruição em massa. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos invadiu o Iraque mesmo assim. Então, a gente pode justificar principalmente, né, a invasão dos Estados Unidos no Iraque porque eles acusavam o ditador, né, Saddam Hussein, de desenvolver armas de destruição em massa, armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, e que isso poderia representar um risco para o mundo e um risco para os Estados Unidos. Só que tinha armas de destruição em massa lá? Não. Nós sabemos aqui, porque nós não somos
burros, igual os Estados Unidos pensam, nós sabemos aqui que o principal motivo de invasão do Iraque foi o petróleo. Mas você não vai colocar isso na prova. Você vai colocar que o principal motivo foi o quê? Porque os Estados Unidos acusavam o Iraque de desenvolver armas de destruição em massa. Alright? Muito bem, Davi. Nesse sentido, dessa invasão norte-americana no Iraque, que surgiu o Estado Islâmico. Porque o Estado Islâmico, antes de chamar Estado Islâmico, ele chamava Estado Islâmico do Levante do Iraque. Tá? Porque eram pessoas fiéis ao Saddam Hussein. Saddam Hussein, que é um muçulmano sunita. Olha, sunita, eu já ensinei para vocês que quando Maomé não teve descendentes, houve um racha, né, uma cisão, uma divisão no mundo islâmico entre aqueles que achavam que devia ser uma pessoa da família do Maomé a liderar o islamismo, e outras pessoas achavam que não deveria ser, poderia ser qualquer pessoa. Esses são os sunitas. Os xiitas são da família lá do Maomé, o Shatiali, né? Xiita, Shatiali, né? É uma palavra em árabe, quer dizer seguidores de Ali. Ali que era o genro de Maomé. O que isso tem a ver com a aula? Nada. E aí, então, Iraque, beleza? Tranquilo? Deu para entender aí essa questão dos Estados Unidos? Isso mesmo, Larissa. De acordo com os Estados Unidos, o Iraque fez isso. Mas o Iraque não fez isso, na verdade. Não acharam nenhuma prova disso, tá? Mas afinal, Então, eu posso colocar que eles, de acordo com os Estados Unidos, eles produziram e armazenaram. Não. Você vai falar que os Estados Unidos acusaram o regime, né, do Saddam Hussein, né, do Iraque, de criar e desenvolver armas de destruição em massa, tá? E aí, como isso representava aí um perigo para os Estados Unidos e também para o mundo, eles invadiram o Iraque, tá bom? Professor, Oi. Afinal, quem que derrubou as Torres Gêmeas? Um cara chamado Osama Bin Laden. Não foi ele propriamente que derrubou, mas a rede de terrorista chamada Al-Qaeda. Olha, eu vou ensinar mais uma coisa em árabe para vocês. Eu estou ensinando várias palavras em árabe, né? Al-Qaeda quer dizer base, sustentação, tá? A Al-Qaeda, vocês vão estudar isso, vocês estão no 8º, vocês vão estudar isso comigo ano que vem, no 9º ano. A Al-Qaeda, pessoal, na 2ª série do ensino médio, vocês vão estudar. A Al-Qaeda, ela surgiu no Afeganistão, tá? O Osama Bin Laden, ele é da Arábia Saudita e ele estava no Afeganistão. E lá no Afeganistão, que ele criou essa rede Al-Qaeda, ele criou ela para lutar contra os russos, né? A União Soviética, que havia invadido o Afeganistão. Olha que treta. Sabe quem treinou a Al-Qaeda? A CIA, os Estados Unidos. O Osama Bin Laden, ele era parceiro, ele era parça, amigão de tomar Guaraná junto com os Estados Unidos. E aí, porque na época vivia-se a Guerra Fria, né? Então queria-se expulsar o domínio soviético. E aí os Estados Unidos apoiou. Eu tenho até uma manchete de um jornal aqui em casa, dos Estados Unidos, um jornal dos Estados Unidos enaltecendo o Osama Bin Laden, tipo assim, o guerreiro da paz, não sei o quê. E aí, depois que o Osama Bin Laden foi treinado pela CIA, eles conseguiram derrubar o regime socialista no Afeganistão, a Rússia vazou. Quem assumiu o Afeganistão foi um grupo de estudantes. E aí vou ensinar mais uma palavra árabe para vocês. Foi um grupo de estudantes dentro da Al-Qaeda. E estudantes lá no Afeganistão, em árabe, quer dizer Talibã. Tá? Aí esses estudantes, os talibãs, eles assumiram o Afeganistão, colocaram um governo teocrático, ou seja, um governo com regras fundamentalistas do islamismo,
e lá surgiram os primeiros terroristas. Aí que nós conhecemos da Al-Qaeda, que derrubaram as Torres Gêmeas, que jogaram um avião no Pentágono, que explodiram a embaixada do Quênia, dos Estados Unidos, né, no Quênia, que explodiram a embaixada dos Estados Unidos na Tanzânia, que, deixa eu ver o que mais que eles fizeram aqui, que fizeram um atentado terrorista dentro de um destroyer. Tá? Um destroyer é um navio de guerra dos Estados Unidos. Os caras explodiram lá metade do navio. Os caras eram um bicho, a rede Al-Qaeda. E da rede Al-Qaeda surgiu o Estado Islâmico, que em árabe significa Daesh. Nossa senhora, hein? Hoje eu tô só no árabe. Vamos lá. Porque, explicando isso tudo, eles faziam isso e ganhavam o quê? Eles queriam a guerra? Como assim, Larissa? Tipo, era o motivo que eles faziam isso. O Talibã? Eles explodindo as coisas, eles derrubaram as Torres Gêmeas, jogaram o avião aí, igual você falou. Larissa, Eles faziam isso por quê? Isso se chama terrorismo aqui no Ocidente. Terrorismo é o quê? Eu impor a minha verdade, eu impor aquilo que eu acredito através do uso do terror, da força, tá? Isso é o fundamentalismo usando o terror. Muitas pessoas no mundo são fundamentalistas, ou seja, eu tenho a minha verdade e a do outro não importa, eu não acredito em nada mais do que aquilo. Eu faço a tradução literal, eu sigo a tradução literal dos livros sagrados da minha religião. Isso é ser fundamentalista. Só que o terrorista, além dele ser fundamentalista, ele vai o quê? Impor essa verdade dele através do terror, da força, matando as pessoas que não concordam, eliminando as pessoas. Isso é terrorismo, tá? Então percebam, nem todo fundamentalista é terrorista, mas todo terrorista é fundamentalista. Tá bom? E o fundamentalismo não é algo inerente ao mundo islâmico, tá? Nós temos dentro do catolicismo, aliás, não vou falar catolicismo, dentro do cristianismo, né? Nós temos dentro do budismo, dentro do hinduísmo, dentro do judaísmo, em todas as religiões, ou em vários aspectos da nossa vida, nós somos muito fundamentalistas, mas não necessariamente somos terroristas, tá bom? Pois é, vamos ver aqui, pessoal, mais uma coisa aqui. Por que os Estados Unidos atraem tantos imigrantes? Alguém sabe me responder? Nós já até demos muitas dicas aqui nessa aula, né? Por causa que os Estados Unidos, por ser muito desenvolvido, tem mais áreas de emprego. Aí as pessoas vão lá para procurar emprego, ter uma melhor qualidade de vida, até porque o IDH lá é muito alto, então as pessoas têm mais qualidade de vida, têm mais tempo de vida, vamos dizer assim, e para ter uma vida melhor. Legal. O que mais, gente? Alguém sabe falar mais alguma coisa? Posso falar, professor? Pode. Pelo fato dele ser muito desenvolvido, existe mais indústrias e esses negócios lá, e aí a demanda de emprego aumenta. Perfeito. Então, pessoal, os Estados Unidos eles apresentam uma economia, de certa forma, muito estável, né, no cenário mundial. E aí, lá nos Estados Unidos, além de melhores oportunidades de trabalho, os imigrantes lá têm uma maior liberdade de expressão. Né? Lá dentro dos Estados Unidos, eles podem continuar usando a língua própria, eles podem praticar a religião deles, eles podem trabalhar, empreender. Então é um país que oferece muitas oportunidades para o imigrante, sobretudo, né, o turismo, claro, sobretudo por conta da economia relativamente estável que nós encontramos lá. Beleza? Fácil? Deixa eu ver aqui o mais... Os Estados Unidos fez uma coisa muito curiosa, pessoal. E eu expliquei para vocês que foi um embargo econômico para Cuba. Vocês lembram o que foi isso? Um embargo econômico em Cuba? Mais ou menos.
Eu sei Foi que do você Fidel explicou. Castro, professor. Se foi do Fidel Castro, eu lembro. Lembra que por conta de Cuba se tornar um país socialista, Sim, lembra? E aí eles lembro. fizeram um embargo e foi o quê? Nenhum país que tivesse relações comerciais com os Estados Unidos poderia o quê? Manter relações comerciais com Cuba, ou seja, um embargo. Os Estados Unidos proibiu, vamos dizer assim, qualquer Cuba, né, de ter relações comerciais com qualquer país do mundo. E será que o embargo econômico representou muita coisa aí para Cuba negativamente? O que vocês acham? Ela não poder comercializar com outros países do mundo? Hã? Vocês acham que teve muitos impactos negativos? Foi ruim, né? Por conta da economia, mas só que aí foi o Fidel Castro, acho que depois disso ele deu aquele discurso lá, ele começou a falar esses Mas o negócios. embargo manteve-se. O embargo existe até hoje, gente. O embargo econômico em Cuba existe até hoje, tá bom? E aí você tem que pensar um pouco sobre esses impactos negativos, né? Quais impactos negativos e quais positivos nós temos aí de uma possível abertura do embargo, né? Da economia cubana. Ok? Vocês pensem sobre isso aí. Eu já vou fazer a chamada. Você pode repetir o que você falou? Que minha internet deu uma caída e eu perdi. Ô Larissa, eu acho que se eu repetir aqui não vai dar tempo de eu fazer a chamada de vocês. Tem como, eu vou postar a aula na sequência, tem como você acessar lá, não, e pegar voltar o vídeo? É só você pensar nos impactos positivos e negativos, tá, do embargo econômico que os Estados Unidos proporcionou aí para Cuba, tá bom? Gente, que horas são? 9h27. Vou parar a aula agora. Vou só fazer a chamada. Tá abrindo aqui, tá meio lerdo. Espera aí. Passou rápido, né? Infelizmente. Espera aí que tá abrindo a chamada. Aí nós vamos fazer ela rapidinho. Vou precisar da colaboração de vocês pra gente não gastar muito tempo aí. E ó, com essa aula hoje eu dei muitas respostas da prova, hein? Vamos lá. Professor, mas só que ainda existe esse embargo, mas só que já tá mais relaxado, né? Isso, ele tá mais... Ele foi flexibilizado, tá? Vamos lá. Aline. Presente. Ana Clara de Souza. Alguém vai me respondendo aí rapidinho. Caio. Presente. Presente. Cauã. Daniel. Não. Davi Felipe. Tô aqui. Fernando. Gabriel de Souza. Presente. Lourenço. O Gabriel de Souza Presente. tá aí, né? Lourenço também. Aham. Gabriel Paiva. Presente. Giovanni. Presente. Gustavo. Presente. Yasmin Roberta. Presente. Isaac. Presente. Júlia de Souza. Presente. Júlia Marçal. Presente. Kaique. Presente. Lana. Presente. Larissa. Presente. Lívia. Presente. Luana. Presente. Maria Clara Magalhães. Presente. Maria Clara Papini. Presente. Maria Eduarda Jensen. Presente. Mariana Costa. Presente. Mariana Oliveira. Presente. Marina. Presente. Matheus. Presente. Pedro Henrique de Sá. Presente. Pedro Henrique de Souza. Presente. Raquel. Presente. Tara. Não. Sofia Luiz. Presente. Sofia Santana. Presente. Vinícius Braga. Presente. Vinícius Rosário. Presente. Vitória.
Presente. Yasmin Letícia. Presente. Yasmin Vitória. Presente. Felipe. Presente. Beleza, pessoal. Obrigado. Boa prova para vocês daqui a pouco. Tchau, Qualquer pessoal. coisa, Obrigada. podem me chamar lá no Instagram se tiver alguma dúvida, tá? Tchau pra vocês. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada Beleza, pela aula. obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Professor. Tequinha. Verdade. Tchau, professor. Arrasou. Falou. Valeu. Obrigado. Obrigado pela Tchau resposta. pra vocês.